todos. Nós vamos falar agora sobre uma das principais agendas lá em Brasília desse começo de semana, que é a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o Acácio Miranda da Silva Filho, que é mestre em Direito Eleitoral. Bem-vindo, doutor Acácio. Bom dia, boa semana. Bom dia, Lívia. É um grande prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Pois é, dada a importância de um evento como esse, nós até falamos mais cedo que haverá a presença do presidente Lula nessa cerimônia de posse, né? E falávamos mais cedo também sobre as expectativas agora para essa gestão de Carmen Lúcia à frente da Corte Eleitoral pelos próximos 2 anos. Sendo que esse ano é ainda mais importante, que é ano de eleições municipais. Na opinião do senhor, nós veremos mudanças nessa gestão agora, se comparada à gestão de Alexandre de Moraes, ou a gente pode esperar uma continuidade? Lívia, pelo menos no que diz respeito ao perfil da Carmen Lúcia, ele é muito diferente do perfil do ministro Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia é, usando um termo em inglês, mais low profile. Ela é uma pessoa que tem uma certa aversão, inclusive, aos holofotes. Ela é uma pessoa mais contida e, principalmente, ela tem um perfil mais conciliador. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2012. E se nós olharmos para trás, se nós voltarmos 12 anos na história, não há nenhuma grande polêmica envolvendo o tribunal nas eleições municipais de 2012. Então, eu acho que ela será, sim, mais contida e, consequentemente, nós teremos menos efeitos da polarização batendo as portas do Tribunal Eleitoral. Agora, Cássio, bom dia. De 2012 para cá, nós temos uma diferença fundamental, que é a utilização em massa das redes sociais para fazer campanha, a utilização devida, o bom proveito das redes sociais e da aproximação que ela oferece com eleitoras e eleitores, e a utilização indevida com a disseminação em massa de mentiras, reconhecidamente mentiras. Você imagina algo diferente no combate à disseminação desse tipo de conteúdo nas redes sociais com a chegada da ministra Carmen Lúcia? Possibilidade, por exemplo, de um acordo com as chamadas Big Techs, por esse perfil um pouco menos combativo na comparação com o ex-presidente, ou não necessariamente, Acácio? Colombo, bom dia. Eu acho que ela terá, sim, um perfil combativo em relação às fake news, até porque esse é um processo que não depende exclusivamente do presidente ou da presidente da corte. O Tribunal Superior Eleitoral e os TREs espalhados pelos estados, todos eles já têm uma estrutura específica de combate à fake news e à disseminação de notícias falsas através das redes sociais. Eu acho que você toca num ponto crucial quando você menciona as Big Techs. É importante nós lembrarmos que os únicos atores que ainda não sentaram nesta mesa de combate às fake news no Brasil foram as Big Techs. Elas, em determinado momento, inclusive, foram reticentes em relação a isso. Então, eu acho que a ministra Carmen Lúcia, com o seu jeitinho mineiro, tentará uma aproximação com as Big Techs. Mas há um segundo fator, Rafa, que é bom a gente lembrar também, que as eleições municipais, elas historicamente são menos polarizadas. As pessoas têm uma preocupação maior com as questões municipais e a questão da polarização, salvo nos grandes centros, acaba ficando num segundo momento. Então, isso acaba facilitando também a atuação da ministra no que diz respeito às fake news, porque, verdade seja dita, as fake news são uma consequência quase que imediata desse processo de polarização que nós estamos vivendo. Acácio, eu vou chamar os nossos comentaristas para essa conversa também. Amanda Klein. Acácio, bom dia, prazer em falar com você. Acácio, queria olhar um pouquinho para trás e fazer um balanço do fim dessa era que representa o Alexandre de Moraes, esses 2 anos à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Acertos e erros, que balanço você faria dessa gestão?
Amanda, eu acho que, ao fim e ao cabo, é uma gestão que tem acertos. Verdade seja dita, o ministro Alexandre de Moraes, e nós dissemos aqui, vale repetir, é alguém que atua com uma certa contundência, é alguém que assumiu um papel de protagonismo que normalmente não é um papel imposto ou inerente ao Poder Judiciário, mas no final das contas, quando a gente olha para a jurisprudência e quando a gente olha principalmente para a aceitação que os demais ministros tiveram dessa atuação, eu acho que ela é sim uma gestão positiva. Mas eu acho também positivo a entrada da ministra Carmen Lúcia, que pelo seu próprio perfil, que também foi mencionado aqui, vai acabar esfriando um pouco o calor ou a temperatura do debate. Beraldo? Bom dia. As fake news, elas sempre existiram, elas fazem parte da humanidade, né? Eu me lembro na eleição de 1989, Lula, candidato, diziam que se o Lula vencesse a eleição, que as pessoas teriam que abrir espaço nas suas próprias casas para que outras pessoas, pessoas desabrigadas, pessoas pobres, pudessem morar nas casas das famílias. Depois a gente teve vários episódios ao longo do tempo. Tivemos no Rio de Janeiro uma eleição numa cidade importante da próxima à capital, em que espalharam telefonemas, isso foi lá, final da década de 90, começo dos anos 2000, espalharam por telefone a notícia de que a candidatura do candidato que estava ali para vencer o prefeito que estava tentando a reeleição, ele tinha sido impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral, então que as pessoas não gastassem o seu voto com esse candidato. Isso tudo sempre aconteceu na política. O que acontece agora é que as redes sociais elas vão dando mais visibilidade, quer dizer, há inclusive mais transparência porque permite uma reação mais rápida. Há no Twitter, no X agora, as notas da comunidade, quer dizer, os instrumentos estão sendo criados. Você não acha que falta uma visão mais moderna do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao que vivemos hoje e que tentar impedir a dinâmica que existe com inteligência artificial e rede social simplesmente vai nos manter iludidos em relação à dinâmica que a sociedade já incorporou? Beraldo, vamos lá. Primeiro, as fake news existem, sempre existiram, isso é um fato. Você cita um exemplo do início dos anos 2000, que acontece ainda hoje nas pequenas cidades. Essa questão do telefone, quem atua com o direito eleitoral sabe disso, acaba acontecendo em quase todas as eleições. Mas há um ponto que é crucial nessa questão atual das fake news, a capacidade de proliferação que as redes sociais trouxeram. Se antigamente você precisava de toda uma estrutura para ligar para centenas ou milhares de pessoas, hoje, com um simples tweet ou com uma simples postagem, você é capaz de atingir essa quantidade de pessoas. E nós sabemos também que determinadas categorias, elas são mais suscetíveis a esse tipo de informação. Elas não têm a mesma capacidade de interpretação daquelas informações que outras pessoas têm. E quando nós afetamos uma quantidade bastante grande de pessoas e essas pessoas estão suscetíveis ao conteúdo disso, é óbvio que há um déficit de democracia nisso. E eu não estou fazendo nem um juízo de valor para o lado A ou para o lado B. Eu estou dizendo que há um déficit de democracia. E é óbvio, para que a gente tenha uma democracia plena, qualquer instrumento, qualquer mecanismo que atrapalhe o seu pleno funcionamento deve ser repelido. Então é isso que a gente tem que levar em consideração em relação às fake news. Acácio Miranda da Silva Filho, mestre em Direito Eleitoral. Acácio, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Boa semana e até a próxima. Abraço, Rafa, para todos nós.